sessão do Conselho da Magistratura e hoje nós teremos alguns processos em pauta, mas teremos também só uma sustentação oral. A sustentação oral que nós teremos é do processo de número 2. Recording in progress. De número 2, que é da associação, o recorrente é a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO, e está representada pelo Dr. Diogo Crosara, que já está também presente, já está na sala. O recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça e o relator é o desembargador Wilde Afonso. Vamos então dar início. Consulto os colegas sobre a pauta da sessão anterior. Se não houver qualquer observação, considero aprovada. Consulto os colegas se tem algum colega ou alguns colegas que vão adiar ou retirar de pauta algum processo da sessão de hoje. Não, né? Então vamos julgar todos os processos, não é isso? Doutor Diogo Crosara, muito bem-vindo à sessão. Vamos, então, iniciar esse processo. Vossa Excelência é o advogado da associação e eu passo a palavra ao desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer um relato bem rápido, só para ter uma noção, todo mundo ter a noção. É um expediente instaurado pela ASMEGO, solicitando a aplicação da resolução 242 aos magistrados substitutos da turma 58, que atuaram no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, foi dada a informação pela diretoria de gestão de que eles estavam participando de cursos, né? E com base nesta informação de que estavam participando de cursos, foi negado pela presidência os valores que pretendiam. Houve um recurso dizendo que persistiu interesse quanto à adequação da verba para o mês de dezembro de 2024. Em resumo, entendem que no mês de dezembro de 2024 eles estariam já à disposição para os trabalhos. E então foi feito o recurso baseado nessa situação e é isso, sinteticamente. Eu estou aqui passando a palavra, se Vossa Excelência permitir, já direto do doutor advogado para ele fazer a sustentação oral. Palavra, Vossa Excelência, doutor Diogo. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o digno relator, bem como todos os membros desse conselho, cumprimento a Sabrina, os colegas advogados aqui presentes. O desembargador Wilde bem resumiu a questão. O que aconteceu com a turma 58? Eles foram nomeados e não receberam a licença compensatória prevista pela resolução 242 de 2023 no mês de dezembro de 2024. A alegação da Diretoria de Recursos Humanos, quando informada, é que esses magistrados, durante esse mês de dezembro, eles estariam fazendo o curso perante a EJUG, e aí não fariam o direito do gozo dessa licença compensatória. Porém, como demonstrado na peça de recurso, há um equívoco nessa primeira informação, que depois foi repetida pela decisão objeto desse recurso. Na verdade, esses magistrados, ao mesmo tempo em que eles estavam realizando o curso na EJUG de forma presencial, eles também já estavam lotados na comarca de Goiânia e exercendo as suas atribuições. Prova disso é que nós colacionamos aos autos os decretos judiciários 5.070 e 5.074, abarcando o mês de dezembro de 2024, onde diz: o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no PROAD número tal, designa para atuar na comarca de Goiânia por prazo indeterminado as juízas substitutas e os juízes substitutos a seguir relacionados. E aí relaciona todos os magistrados que compõem a turma 58. Essa questão, essa discussão a respeito do pagamento da licença compensatória aos magistrados que estivessem cursando o curso preparatório na EJUG já foi objeto de discussão pelo tribunal quando da turma 57. E na turma 57, como
também aconteceu a mesma coisa, a acumulação do curso com a atividade jurisdicional, e eu vejo aqui que vários de Vossas Excelências, inclusive, atuaram e foram professores junto à EJUG, junto a esse curso preparatório da turma 58 da EJUG. E a gente sabia que esses magistrados, eles faziam o curso e também já estavam em atividade. Ou seja, eles, assim como já ocorreu com a turma 57, eles fazem jus à licença compensatória. Veja que essa licença foi deferida a partir de janeiro de 25, mas no mês de dezembro, por conta desse entendimento de que ele estava cursando, ele não faria jus. Ora, essa interpretação que foi dada, ela está equivocada, está fazendo uma interpretação restritiva ao texto da Resolução 242, porque o simples fato de estar fazendo o curso não impede que ele receba a licença. Agora, se ele não estivesse tendo atividade jurisdicional, aí sim, se ele estivesse só por conta da EJUG, não estivesse tendo atividade jurisdicional, não faria jus a essa licença, mas não é o caso. Como eu li aqui no decreto, nos decretos de nomeação, eles faziam o curso e, ao mesmo tempo, atuavam na comarca de Goiânia. Então, eles fazem, sim, direito a essa remuneração prevista especialmente pelo artigo 1º, inciso 1, da Resolução 242 de 2023, ou seja, um ano e tanto pretérita essa nomeação, que diz: considere-se a assunção de acervo processual administrativo por magistrado ou magistrada do Tribunal de Justiça as seguintes hipóteses. 1. A atuação em unidade judiciária de primeiro ou segundo grau que tenha recebido distribuição de casos novos no último triênio em conformidade com os critérios definidos nesse ato normativo. Então, até para que se evite uma interpretação extensiva ao dizer, restritiva extensiva, na verdade, ao se dizer que quando eles estavam cursando o curso junto à EJUG, estava afastado da possibilidade de recebimento da licença, isso ofende para nós o princípio da legalidade, tendo em conta que a decisão recorrida a partir de uma premissa fática equivocada, porque havia os decretos de nomeação lotando esses magistrados e eles estavam atuando efetivamente na comarca de Goiânia, e também para que se evite uma ofensa ao princípio da isonomia, porque isso já for analisado e deferido na turma 57, é nesses termos que pede-se o provimento do recurso administrativo para poder que seja deferido o pedido inicial para aplicar os termos da Resolução 242 aos magistrados da turma 58 quanto ao mês de dezembro de 2024. É o que você quer, senhor presidente. Dando a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, doutor Diogo, eu gostaria de ter dois esclarecimentos fáticos relevantes, porque nos autos há uma situação que ficou meio assim omissa para mim. Primeiro ponto, o argumento da negativa da presidência foi no sentido de que haveria um curso, sendo feito um curso na EJUG, ponto. Mas isso é incontroverso, mas não há nos autos, ao que eu percebi, a informação da duração e o tempo desse curso. O senhor tem isso daí? Essa é a primeira indagação de situação. E a outra indagação é o seguinte: o senhor também afirmou sobre a questão da turma 57 ter recebido essa licença compensatória, que haveria esse precedente, mesmo ela fazendo o curso. Mas não há indicativo também nos autos, ao que eu percebi, sobre esse PROAD. O senhor tem esse PROAD? O número do PROAD da turma 57 eu posso encaminhar ao senhor, desembargador Wilde, porque eu não tenho em mãos agora, mas a gente tem essa informação, inclusive nós dissemos isso na peça recursal. Os decretos foram juntados na peça recursal, na página 7 da peça recursal tem... Não, os decretos estão aqui, a questão não é essa. A questão não é essa. Eu posso trazer para o senhor o número do PROAD da turma 57, sem problema. Eu não tenho em mãos agora, mas posso trazer ao senhor. E com relação à duração do curso, acho que o desembargador pode me socorrer aqui, porque ele também foi professor lá, mas foram alguns meses. Ele começou em novembro de 2024 e durou, eles ficaram até um pedaço de janeiro, salvo engano, cursando isso, mas posso trazer essa informação para o senhor também, juntando o calendário. Senhor presidente, é o seguinte, qual é o raciocínio que eu estou tendo? Se eu tiver que trabalhar única e exclusivamente com o que está aqui, a solução é uma, mas eu com maiores informações, a solução poderá ser outra. Por quê? Porque a negativa da presidência foi no seguinte sentido: olha, eles estavam à disposição do curso da EJUG. É isso.
está à disposição do curso da EJUG. Só que nós não temos nenhuma outra informação. Se esse curso durou 10 horas, 2 horas, 3 horas, se esse curso foi o mês de dezembro, os 20 dias do mês de dezembro, e não existe isso nos autos. E o outro detalhe é quanto à questão dessa turma 57, se realmente ela fez um curso nesses mesmos moldes, se ela realmente recebeu, porque há essa afirmativa, mas também não tem essa informação nos autos. Desmador Wilde, deixa eu dar uma sugestão, se Vossa Excelência aceitar, fica com vista, porque me parece que o advogado também, doutor Grossat, está dizendo que irá encaminhar a Vossa Excelência o material. Tal. Pois é, eu estou querendo converter em diligência, presidente, para poder obter a informação oficial da EJUG, a informação oficial da EJUG, para a EJUG nos informar quando eles estavam fazendo o curso, qual o horário, quais os horários, né? E também nos informar, aí no caso seria, se eu não me engano, para estatística, né? O pessoal de gerenciamento de estatística, verificar o PROAD. O PROAD também juntar, anexar esse PROAD, se o doutor puder informar, para verificar se realmente o da súmula 57 está na mesma situação. Desmador Wilde, consta nos autos aí esse decreto que já havia colocado esse pessoal para trabalhar aqui na comarca do Goiânia? Consta? Existe o decreto 5070-2024 e o 5074-2024. Eles dizem principalmente assim, PROAD número tal, designa para atuar na comarca de Goiânia por prazo indeterminados. Aí vem a listagem. E aí o 5074-2024 também, designa também para atuar na comarca de Goiânia por prazo indeterminado. Agora, esse é o documento existente. Posso intervir um pouquinho, desembargador Wilde, com a sua permissão, presidente? Pois não, desembargador Wilde, à vontade. O desembargador Altair, da mesma forma que eu, também já foi coordenador de curso de formação de magistrados, formação inicial de magistrados, pela Escola Judicial. Essa regulamentação não é nossa, essa regulamentação vem da Infam, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E a Infam nos impõe condições. Veja que, mesmo na época do desembargador Altair, eu me lembro bem, e acho que também na vez anterior de Vossa Excelência, que foi aqui, eu coordenei, e esse agora foi coordenado pelo desembargador Ricardo Nicole, houve uma tentativa do tribunal, pela necessidade extraordinária que nós tínhamos de magistrados, de fazer o curso concomitantemente, deixar os magistrados trabalhando nas comarcas e virem aqui, passar uma semana em Goiânia fazendo o curso, voltava, trabalhava uma vez, e a Infam nos proibiu terminantemente. O vereador Altair está aí, que recebeu a mesma resposta que eu recebi. Olha, é impossível. Pela Infam e pelo CNJ, os magistrados têm que ficar 4 meses fazendo o curso antes de serem lotados em alguma comarca. E, efetivamente, é o que tem acontecido, e a EJUG tem feito assim, porque a Infam nos impõe essa obrigação. Então, antes de qualquer outra coisa, eles têm que fazer o curso de formação inicial, por 4 meses. Eles entraram em novembro, no final de novembro, assumiram em dezembro, e fizeram esse curso que encerrou no dia 24 de março, inclusive com um simpósio internacional que eu presidi, com o professor Mário Frota a respeito de defesa coletiva dos consumidores. O problema, desembargador Wilde e demais pares, é que esse curso não é unicamente de matérias teóricas. Não se fica o dia inteiro falando na cabeça de jovens magistrados que acabaram de ingressar na magistratura, preparadíssimos com toda a teoria, 24 horas. Eles têm que fazer o curso de forma a receber alguma carga teórica e, eminentemente, esse curso é prático. E para que o curso seja prático, não há uma outra saída, a não ser que o presidente do tribunal, ele já tem jurisdição, porque já tomaram posse como magistrados, mas que o presidente do tribunal dê a eles a oportunidade de, tipo um estágio, em cada vara que eles ficam, e tiveram que ficar forçosamente em Goiânia, porque não havia possibilidade de ir para a comarca do interior, para que eles pudessem, na parte da tarde, ter algum aspecto prático de vivência com colegas mais experientes, prestando auxílio em algumas varas. E aquilo ali foi contado como hora-aula do curso de formação. Em verdade, essa jurisdição que foi dada a eles por esse decreto que estabeleceu jurisdição para eles na comarca de Goiânia, não pode ser levada a ferro e fogo, porque, na verdade, eles nem foram lotados ainda. Agora eles estão, ainda como juízes substitutos, em várias comarcas do interior,
em várias comarcas iniciais e alguns até em comarcas intermediárias que poderiam estar em entrância final. Mas, de qualquer forma, o curso dele só concluiu no dia 24 de março. Eu só digo isso, desembargador Wilton, para contribuir para a reflexão de Vossa Excelência, porque entendo que a preocupação de Vossa Excelência é absolutamente justa e válida para se ter essas informações de forma oficial nos autos, para permitir uma decisão justa. Mas fica aí a nossa preocupação com relação a isso, porque isso tudo faz parte do curso de formação inicial, essa vivência prática também nas varas, durante o período que eles têm aula. Agora todos eles receberam um certificado que concluíram esse curso. Se eles passarem em outro estado e forem para outro estado, como aconteceu agora, que um de São Paulo passou aqui, ele já vem com o curso pronto, ele não precisava de passar por isso. Ele não precisava de passar por esse curso. Os nossos aqui agora, se forem para outro estado também, não precisam de passar outra vez, porque tem toda a carga horária estabelecida pela Infam, que impõe rigidez de horas práticas. Mas só queria mesmo dar esse contributo, e também vou aguardar as vistas de Vossa Excelência. Eu agradeço porque, na verdade, o que me prende é justamente que não existe esse tipo de informação nos autos. Não tem. Então, eu preciso que isso seja informado. Presidente, posso falar? Pode falar. O desembargador Marcos foi muito feliz quando abordou a situação que nós vivemos. E eu digo nós vivemos porque, na época do curso de formação inicial da turma 51, eu era coordenador pedagógico da EJUG. E nós eu elaborei um cronograma do curso, pessoalmente elaborei um cronograma do curso e o conteúdo programático desse curso, pensando no modelo híbrido, com aulas síncronas, por videoconferência, síncronas, de maneira a permitir que os juízes em formação, nesse curso, eles pudessem exercer a jurisdição no interior, em razão da falta, da carência de juízes naquela época. A Infam não autorizou. A Infam proibiu terminantemente esse modelo de curso híbrido, esse curso de formação. Nós tivemos que fazê-lo totalmente de forma presencial. Quando eu vi esse processo na pauta, eu tomei uma preocupação, eu tomei a cautela, em razão da preocupação, de apurar os fatos. Eu até comentei com o desembargador Wilde, eu busquei na EJUG informações sobre como que se deu essa atuação dos magistrados, especialmente no mês de dezembro. Eles tomaram posse dia 28 de novembro, do dia 2 ou 3 de dezembro, a primeira semana de dezembro, eles tiveram uma semana de ambientação. Na segunda semana, eles foram para Brasília, fizeram o módulo nacional, que é diretamente com a Infam, e na terceira e última semana, antes do recesso, tiveram o curso presencial aqui na EJUG. Eu recebi um cronograma que realmente se estendeu pela EJUG, foi até o dia 21 de março. O cronograma do curso é de 8 às 12 e de 14 às 18. Nesse período de dezembro todo, nesse período. De 8 às 12, de 14 às 18. Então, o que me chamou a atenção, e comentei isso com o desembargador Wilde, falou, olha, parece que faltou tempo para o exercício da jurisdição nesse período. E mais, me preocupou a situação, a interpretação da Resolução 242, que ela exige atuação. A Resolução 242 fala atuação. E os decretos são de designação. Nem todo mundo, nem todos aqueles que foram designados, necessariamente atuaram. Então, eu concordo com o desembargador Wilde que nós temos que saber a produtividade estatística desses magistrados durante o mês de dezembro, porque restaram para eles uma semana, restaram 5 dias úteis,
só, antes do recesso. Realmente, houve produção? Então, a atuação é que gera o direito à licença compensatória, não a designação. E mais, o desembargador Marcos foi muito feliz, falou, olha, a atuação faz parte, a jurisdição faz parte do curso prático. O curso de formação inicial não é um curso dogmático, até porque quem passa no concurso dá aula para qualquer um de nós aqui. Está muito mais antenado com as atualidades do que muitos de nós. Então, essa questão eu acho que a gente tem que apurar direitinho, e eu acho que as palavras do desembargador Marcos retratam bem essa realidade, e eu acho que o desembargador Wilde tem razão em apurar melhor os fatos. Retorna a palavra ao relator. Senhor presidente, então eu estou convertendo em diligências para poder justamente discriminar e obter essas informações da EJU, verificar a questão da turma 57 e a questão da produtividade, se houve ou não. Aí Vossa Excelência vai retirar de pauta, então? Porque para converter em diligência, veja, para converter em diligência, eu penso que tem que retirar de pauta, porque não sabe quantos dias vai... Seus prerrogativos profissionais, o conciliador teria conduzido a audiência de forma restritiva, limitando-se a questionar se havia possibilidade de acordo, não oportunizou o diálogo efetivo entre as partes ou apresentou as vantagens da solução consensual. E também teria impedido a interação direta entre os litigantes, restringindo a manifestação do advogado. Acrescenta e informa, então, né, que o conciliador não violou os princípios da Resolução 125/2010 do CNJ. A conclusão foi de que, lá no primeiro momento, foi de que a conclusão para a inexistência de indícios de irregularidade funcional, entendendo que o conciliador agiu, né, segundo os protocolos do CEJUSC e segundo também as determinações do CNJ e, consequentemente, determinou o arquivamento. Houveram um recurso, né, e, nesse recurso, nós estamos observando que os depoimentos colhidos demonstram que o conciliador seguiu os protocolos do CEJUSC e atuou dentro dos limites de sua função. E a alegação que teria impedido o diálogo entre as partes não se sustenta, pois o conciliador não detém competência para análise de mérito, mas sim para a condução do procedimento conciliatório. O recurso interpus também, né, só reitera os argumentos que já foram devidamente analisados e fala numa oitiva de uma testemunha aqui em grau de recurso, que também não é cabível nessa situação. Então, desta forma, eu estou, com base no artigo 7º, né, e o 37, o artigo 7 da resolução e o 37 da Constituição Federal e o 35, inciso 4 da Lei Orgânica da LOMAN, eu estou determinando o arquivamento da reclamação disciplinar por não haver indícios de irregularidade funcional. É como estou votando. Eu vou colher o voto em bloco, todos entenderam, o desembargador está determinando o arquivamento. Alguma divergência ou algum pedido de explicação por qualquer dos colegas? Acompanho. Eu acompanho também. Todos acompanham, então, a unanimidade, então, processo arquivado, a unanimidade dos termos do voto do relator. Encerrado o julgamento, fui informado aqui pela secretária do Conselho de que está presente na sala o interessado Rafael Mendes Soares Evangelista. Está presente, então, ouviu o voto do relator e os votos dos colegas acompanhando. Vamos em frente, número 4 da pauta. Nós tínhamos sustentação oral, mas houve a desistência do pedido de sustentação oral. Então, nós vamos conceder a palavra nesse momento ao desembargador Vicente Lopes, que é o relator. O recorrente é o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Goiás, Sinoreg. O advogado que havia pedido, o doutor Diogo Crozara, mas desistiu do pedido de sustentação.
e o recorrido é o Corregedor-Geral da Justiça e interessado o corregedor do foro extrajudicial. A palavra está com a excelência, Valor Vicente. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os que eu ainda não tive a oportunidade. Esse processo aqui, esse processo administrativo, é um pedido da Sinoreg para que se revogue o artigo 187 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial, que replicava, né, o artigo 11 do provimento CNJ número 45, de 2015, que foi revogado por um outro provimento do CNJ de 2023, que instituiu esse provimento, que é o 149 de 2003, instituiu o Código de Normas do Foro, o Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial. Ele alega que com a revogação do artigo 11, o artigo 187, que repete a mesma redação, deveria ser revogado aqui também. E o que diz esse artigo 187? Ele prevê que até o 10º dia útil do mês de fevereiro, o livro diário auxiliar dos cartórios será conferido nos seus aspectos escriturais pelo corregedor permanente, e que determinará, sendo o caso, as glosas necessárias, podendo ainda ordenar sua apresentação sempre que entender conveniente. E ele também prevê, no parágrafo 1º do mesmo artigo, que no parágrafo 2º, que esse livro será avistado de forma eletrônica pelo corregedor natural. Então, ele pleiteia a revogação dessa previsão, né, da exigência do livro e da necessidade desse visto, desse livro diário. Ocorre que o Código, né, Nacional de Normas do Foro Extrajudicial, em que pese ele tenha realmente revogado o artigo 11, que tinha a mesma redação que eu acabei de citar, ele ainda continuou prevendo no artigo 185 como um dos livros, né, administrativos obrigatórios, o livro de diário auxiliar de receita e de despesa, no 185, inciso 2. E nós sabemos que as corregedorias de justiça dos estados, elas possuem competência para legislar sobre as normas de procedimentos fiscais junto às escrivanias extrajudiciais. Portanto, não há aqui uma obrigatoriedade de revogação desse 187. Esse processo, ele esteve em pauta, eu retirei, à época, pedido do corregedor, hoje presidente Leandro, que diante da sustentação oral, gostaria de analisar, à época, melhor a questão, para verificar a necessidade ou não deste livro, né, desse livro diário. E ele retornou agora, já com a decisão do nosso nobre corregedor do extrajudicial, que é o desembargador Anderson, mantendo o entendimento anterior de que o livro, ainda por hora, é necessário. Então, eu estou negando o provimento, até porque pode a corregedoria entender que não é necessário ela mesma fazer essa alteração normativa, sem a necessidade que nós determinamos aqui. Inclusive, penso que determinar isso seria até uma invasão na competência da própria corregedoria. Vejo aqui como um procedimento fiscalizatório que está dentro do âmbito da discricionariedade da corregedoria, salvo, obviamente, se houvesse alguma abusividade nessa previsão, que, como já dito pelos artigos que citei, inclusive respaldado no Código Nacional de Normas, não há essa abusividade aí no poder normativo da nossa corregedoria aqui. Por isso é que eu estou, então, conhecendo e negando o provimento ao recurso, presidente. Desembargador Sival. Eu acompanho, senhor presidente. Desembargador Wilde. Acompanhando, senhor presidente, vista a nossa independência administrativa quanto a isso. Desembargador Altair. Mesmo voto, presidente. Eu também acompanho. Desembargador Gerson Santana Sintra. Senhor presidente, eu vejo extremamente necessária a existência desse livro, tanto para a correição do foro extrajudicial quanto para o corregedor-geral.
Não havendo necessidade, aí sim o desembargador Marcos, aí na condição de corregedor, poderá dispensar. Mas eu vejo de extrema necessidade a existência desse livro, até para cotejamento das contas das serventias extrajudiciais. Eu acompanho inteiramente o relator. O desembargador Marcos e o desembargador Anderson, aqui, um está como recorrido e o outro como, não sei se foi nesse período já do desembargador Marcos, o desembargador Anderson está aqui como interessado. Eu consulto se vão votar. Não, presidente, eu já conversei até com o desembargador Vicente, nós já instauramos um PROAD para uma revisão do Código de Normas do Extrajudicial. Penso que nos estudos que faremos aqui no Extra, essa matéria será melhor aprofundada. Então, só essa informação. Então, Vossa Excelência não vai votar, não é isso? Para pedido de votação, o desembargador Anderson impedido e o desembargador Marcos também? Vamos ver se o desembargador Marcos ele vai se pronunciar. A decisão aí foi ainda do nosso presidente, o desembargador Leandro, quando era corregedor-geral de Justiça e quando não havia ainda do foro extrajudicial. Então, hoje, eu não vejo nenhum impedimento de minha parte na qualidade de corregedor-geral de Justiça, porque essa matéria é puramente a corregedoria do foro extrajudicial, que é aí muito bem encabeçada, dirigida pelo desembargador Anderson. Então, da Corregedoria Geral, não vejo problema, senhor presidente, estou acompanhando o relator. Tá certo, obrigado, desembargador Marcos. Desembargador Sebastião Fleury. Sim, senhor presidente, eu também acompanho o relator. Então, sabe, na nota só o desembargador Anderson não votando, né, e os demais acompanharam o relator, então a unanimidade, recurso conhecido desprovido a unanimidade dos termos do voto do relator. Vamos ao número 5 da pauta. Número 5 é o recurso administrativo, recorrente Alberto Silva, recorrido presidente do Tribunal de Justiça, o relator é o desembargador Sival Guerra, que está com a palavra, desembargador Sival. Reitero, boa tarde a todos. E aqui é um recurso administrativo interposto por Alberto Silva contra a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, que, acolhendo o parecer, indeferiu o pedido de equiparação da gratificação de representação do cargo em comissão para o cargo em comissão DAE 10, nos termos da Lei 22.481 de 2023, que alterou a Lei 16.893. Dessa decisão recorrente pugnou reconsideração e sustenta que incorporou aos proventos de sua aposentadoria a gratificação de representação do cargo de diretoria de informática, diretor de informática, DAE 9, e que, em vista disso, possui o direito de receber a parcela referente ao cargo de diretor de tecnologia da informação, DAE 10, criado a partir da mencionada alteração legislativa. Eu estou aqui desprovendo o recurso e eu faço dizendo que, em poucas palavras, ele não tem direito à equiparação com a gratificação do cargo em comissão criada após a sua aposentadoria, pelos seguintes motivos. O STF consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. A paridade de vencimentos, garantida àqueles que se aposentam antes da emenda constitucional número 43, ou conforme regra de transição, assegura aos servidores inativos a manutenção do poder aquisitivo dos proventos, mas não garante o direito a regime jurídico posterior à aposentadoria. Além disso, a gratificação em comento, chamada pro labore faciendo, relaciona-se a atividades, resultados específicos a serem exigidos do servidor. Assim, sua concessão só se justifica enquanto o servidor estiver efetivamente exercendo a atividade, remunerando-a de maneira transitória. A equiparação pretendida corresponde, em verdade, à situação não isonômica, porque ensejaria a incorporação aos vencimentos dos inativos da nova gratificação
a qual, por sua natureza, remunera os serviços ativos, não somente de maneira transitória. Logo, alterações legislativas no plano da carreira dos servidores posteriores à aposentadoria não conferem direito ou direitos a reajustes automáticos de gratificação de cargos comissionados incorporados aos proventos. Portanto, nessa linha, entendendo que ele não tem direito a essa equiparação, eu estou conhecendo esse provento, o voto foi compartilhado, estamos à disposição para eventual esclarecimento. O desembargador Sival encaminhou para mim, eu recebi. Certamente os colegas também, todos receberam a minuta do voto. Eu vou consultar, então, em bloco, se concorda ou não, se tem alguma observação. Se algum colega tiver alguma observação, já estará direto com a palavra. Eu consulto, então, se há alguma divergência ou alguma observação, de vez que eu recebi o voto. Não sei se os colegas receberam a minuta do voto. Consulto os colegas. Eu não recebi o voto, não, mas eu acompanho. Os demais acompanham? Os demais colegas? Acompanho, presidente. Todos acompanham. Então, recurso conhecido desprovido, a unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos ao número 6 da pauta, que é o último.
tinha vários processos, mas foi rápida, e eu até procurei apressar um pouco aqui, porque amanhã nós fomos convocados lá pelo ministro Salomão para estar lá no STJ, e eu estarei lá o dia todo, lá em Brasília, para tratar de vários assuntos, e eu ainda tenho que preparar esse material, por isso é que eu acelerei um pouco aqui, mas obrigado aos colegas, obrigado, Sabrina, obrigado a todos, e até uma próxima, se Deus quiser. Encerrada a sessão. Um abraço a todos.